Olá, meus queridos, prazer estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Estou trazendo aqui um comentário a respeito, uma observação na verdade, e eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Baseado aqui no Manual dos Anciãos, o KS-10, que é a versão de 2010, esse aqui, depois ele foi substituído pelo SFL de 2022, se não me falha a memória, a primeira versão foi de 2022 para cá, ou 2020, por aí. Mas esse aqui é o KS-10. Eu lembro que na época que eu servia como ancião, e quando eu fui designado ancião, o KS que nós usávamos era o 91, aquele mais antigo, azulzinho, né? Meio esverdeado. Esse era o KS que eu te dizia, de 2000 até 2010. Quando chegou em 2010, nós recebemos esse novo KS aqui, que era a versão atualizada na época, em 2010. Mas de cara, eu lembro que eu fiz diversas anotações nas margens, né? Durante o período, alguns questionamentos, algumas citações, mas tem uma parte aqui que chama muita atenção. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você tem a dizer a respeito disso? Se você já serviu ou serve como ancião, você sabia disso? Ou se você nunca serviu como ancião ou servo ministerial, o que você tem a dizer a respeito dessa informação aqui, ó, que está no capítulo 3, designação e remoção de anciãos e servos ministeriais. E aqui vem dando algumas orientações aos anciãos designados, no caso de eles estarem de olho em algum servo ministerial para recomendarem como ancião, ou algum publicador batizado para recomendarem como servo ministerial, ou no caso de estarem observando algum ancião ou servo para recomendarem o cancelamento deles. Mas o ponto que eu quero destacar está no parágrafo 19, que fala no caso de anciãos designados, anciãos, pastores da congregação. Tem uma pergunta aqui a ser feita nesse parágrafo 19, nesse ponto 19 em diante, que é assim, ó. Se um irmão designado confessar que no passado cometeu um pecado passível de desassociação, ou se isso for descoberto. Então pense nos possíveis pecados em que alguém pode ser desassociado. Pensa aí, fornicação, porneia, adultério, outras questões envolvendo crimes, pecados mais graves, mais sensíveis, que são também tratados pela lei, envolvendo menores de idade também. Roubo, furto, latrocínio, também pode estar envolvido, não pode? Calúnia, injúria, bebedeira, beberrões, no caso de embriaguez excessiva, agressão, brigas físicas. Tudo isso aqui pode ser, são as coisas passivas, apostasia, estão todas delineadas aqui no capítulo 5 desse manual aqui, no capítulo 12 do SFL. Todos aqueles pecados lá são passíveis de desassociação. Então, se um irmão designado confessar que no passado cometeu um desses pecados passível de desassociação, ou se isso for descoberto, como é que os anciãos vão tratar? Então, imagina que o indivíduo chega e confessa, olha, há 10 anos atrás eu fiz isso, isso e isso com um menor. Ou há 10 anos atrás eu traí a minha esposa. Ou há 10 anos atrás eu roubei uma loja, eu roubei lá no meu trabalho, furtei, ou agredi alguém, espanquei uma pessoa. Imagine, se um irmão então designado confessar que no passado cometeu um pecado passível de desassociação, ou se isso for descoberto. Se ele for solteiro, por exemplo, ele poderia dizer, olha, uns 10 anos atrás eu entrei numa casa como é que é? De prostituição e me envolvi com uma mulher lá. E fiz isso algumas vezes. E aí? O que fazer? Ou se alguém descobriu? Se alguém descobriu e contou para os anciãos. O que fazer? O que você acha que deveria ser feito? O que você acha que deveria ser feito? Olha o que foi orientado para os anciãos aqui no parágrafo 19. O corpo de anciãos talvez decida que ele pode continuar servindo como ancião ou servo ministerial. Se o seguinte for verdade: a imoralidade ou a transgressão grave não ocorreu recentemente, há poucos anos. Há 10 anos é bastante tempo, né? O que são poucos anos?
O que vai definir que são poucos anos? A amizade com os anciãos? O poder aquisitivo dele vai definir se 3 anos é pouco ou muito? O que vai definir? Porque aqui não especifica quantos anos são. Só diz poucos. Não há poucos anos. Ele estava genuinamente arrependido, reconhecendo que deveria ter confessado o pecado imediatamente. Pode até ser que agora, com a consciência pesada, ele tenha confessado seu pecado e procurado ajuda. Ele serve fielmente há muitos anos, quer dizer, ele cometeu a atrocidade lá no passado, há alguns anos, 10 anos, aí confessa, mas vem servindo fielmente há muitos anos. Tem evidência das bênçãos de Deus e é respeitado pela congregação. Aí ele pode continuar sendo ancião ou servo ministerial. O que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Isso é o que está escrito aqui, ó. É o que está escrito aqui. Pode congelar a tela aí e ver, ó. Pode ver aqui no parágrafo 19. Olha aí. Está escrito aí. No Manual dos Anciãos. Olha agora a contradição, na minha opinião, estranha, uma coisa estranha aqui no parágrafo 20. Depois de tudo isso que foi dito no 19, olha o que é dito no 20. Se o pecado ocorreu antes dele ser designado como ancião ou servo ministerial, os anciãos terão de levar em consideração o fato de que ele deveria ter mencionado esse possível impedimento quando lhe entrevistaram antes do anúncio de sua designação. Quer dizer, se ocorreu antes dele ser ancião, vamos supor, há 10 anos atrás, ele foi designado ancião há 9, mas ocorreu há 10 anos, um ano antes dele ser ancião. Ele deveria ter, aí ele tem que ser removido. Além disso, a natureza do pecado poderá afetar imensamente suas qualificações. Bom, veja que não se falou da natureza do pecado no parágrafo 19, onde ele pode continuar, não importa o que ele cometeu, desde que ele esteja arrependido, vem servindo fielmente há muitos anos. Há evidências das bênçãos de Deus nele, ele é respeitado pela congregação, ele pode continuar sendo ancião. Mas já no 20, se a transgressão foi antes dele ser ancião, aí entra esse detalhe, ó, a natureza do pecado. Aí é que se pergunta sobre a natureza do pecado. Essa pergunta não é feita no caso dele já ter cometido o pecado, ou a transgressão, a gravidade do assunto, depois de ser ancião. Não se pergunta isso aí não é nem levado em consideração. Não importa o que ele cometeu, desde que ele esteja arrependido. Desde que tenha acontecido há muitos anos. Desde que agora ele tem servido fielmente por muitos anos. Há evidências das bênçãos de Deus sobre ele, e ele é respeitado pela congregação? Ok, pode continuar aí como ancião, está tudo certo. Mas se foi antes de ser designado, um mês antes, um ano antes, não importa quanto tempo antes, um segundo antes, foi antes, aí ele tem que ser removido. Aí a natureza do pecado tem que ser levada em consideração. Estranho, né? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha o que diz agora no 21. Se a transgressão ocorreu há poucos anos, enquanto ele servia como ancião, o que são poucos anos, hein? O que são poucos anos? Para uma pessoa de 99 anos de idade, o que são poucos anos? 20 anos são poucos anos. Para uma pessoa de 15 anos, o que são poucos anos? Para uma pessoa de 15 anos, 5 anos representa 1/3 da sua vida. Já para uma pessoa de 90 anos, a proporção muda. Então, o que são poucos anos? Como é que se calcula isso? Se a transgressão ocorreu há poucos anos, enquanto ele servia como ancião ou servo ministerial, ele estará desqualificado. Quer dizer, ele pode ter cometido o mesmo problema, o mesmo pecado, quando era ancião, enquanto era ancião. Mas aconteceu, segundo eles, não há poucos anos. Mas agora ele está arrependido, tem o respeito da congregação. Há evidências do Espírito de Deus sobre ele, das bênçãos, e ele é respeitado. Pode continuar. Mas se aconteceu há poucos anos, aí ele tem que ser removido. Porque ele não está mais livre de acusação. Lá ele estava. No 19 ele está livre de acusação. Mas agora aqui ele não está. No 21, livre de acusação.
Dependendo da circunstância, talvez o caso também precise ser cuidado por uma comissão judicativa. Que circunstâncias? Dependendo das circunstâncias. Que circunstâncias? Não são faladas aqui as circunstâncias. Que circunstâncias? As mesmas que também estão relacionadas ao 19. Mas no 19 ele pode continuar. Porque aconteceu não há poucos anos. E ele está arrependido. Há evidências das bênçãos de Deus. E ele tem o respeito da congregação. E está sendo fiel há tantos anos. Aí pode. Aí não precisa de comissão judicativa. Ele não perde a função. Continua. Não importa o que ele cometeu. Ele já era ancião na época. Então ele já está livre. Né? Assim, caducou. Vamos dizer assim, incorporou a função. Está incorporado, né? Ninguém pode mexer. O que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é o seu parecer a respeito disso? Dá a sua opinião aí, eu gostaria de saber. Porque na época que eu era ancião, isso aqui foi um problema terrível para mim. Foi um problema terrível. Por quê? Porque em 2010, exatamente em 2010, eu sofri um golpe do corpo de anciãos sem ter cometido nenhuma infração contra a Bíblia. E eles me removeram do corpo de anciãos. E eu fiquei fora por 2 anos, por causa de fofocas de inveja de outros anciãos. Que, junto com um viajante desses tipos carrascos, que tinha amizade com um deles, juntou e intimidou os outros anciãos para me tirar do corpo de anciãos. Aí mudou o viajante, eu voltei, 2 anos depois eu voltei direto como servo ministerial e 5 meses eu voltei a ser ancião. Sem ter cometido nenhuma infração. Agora, alguém que teria cometido qualquer tipo de pecado, e até mesmo pecados terríveis, envolvendo menores, poderia continuar servindo como ancião. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha? Coloca aí, por favor, gostaria de saber muito o que vocês pensam sobre isso. Forte abraço, até os nossos próximos vídeos. Até lá!